Essa aula então a gente vai ver um pouquinho sobre pés, finalmente, pois é, olha só, vamos dividir em algumas partes então, vou fazer com o grafite azul para testar, para ver como é que fica aqui também, se ficar legal a visualização para vocês. Vamos lá, tá? Em todas as aulas que apareceu um pé, seja naquela parte que a gente estudou as proporções ou a perna, né, que a gente fazia esse triângulo, né, uma coisa mais ou menos aqui assim, né, ou até dessa forma, né, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho em cima disso, tá? Mas antes vamos desconstruir os pés, tá? E vamos entender algumas partes. Eu vou dividir em 3 partes, 4 contando um pouquinho da perna, tá? Então é mais ou menos isso daqui. Eu vou fazer uma coisa bem solta, tá? Para ficar fácil a compreensão. Então vou fazer um círculo aqui, tá? Um oval, um outro mais ou menos aqui, tá? Essa aqui é a ideia na hora de fazer um pé, tá? Aqui eu posso puxar um cilindro, olha só, tá? Essa aqui é a ideia. Eu basicamente fiz com formas geométricas, né? Fiz aqui com uma esfera, fiz um cilindro, 2 elipses no caso, né? Então vou dividir aqui, ó, parte 1, parte 2 e parte 3. Super simples de entender. Vamos começar a desmembrar um pouquinho cada parte dessa, tá? Então, ó, a parte 1 aqui é a parte onde ficam os dedos. Normalmente ela é dividida em 2, onde fica o dedão e os outros dedos do pé, tá? Dedão também a galera gosta de fazer a unha aqui, uma coisa bem quadradona, e os outros eles só puxam os dedos aqui assim, né? Eles até parecem mais compridos, né? Algo mais ou menos dessa forma aqui, tá? Para os dedos do pé, tá? E vamos fazer essa segunda, vou fazer aqui no canto, tá? Ele serve como se fosse uma ponte, algo mais ou menos assim, olha só, né? Aqui embaixo, ó, onde ficam os dedos, onde fica essa pontezinha e o 3. Fazer aqui, não posso fazer muito pro canto ali, tá? Ele é uma forma mais ou menos assim, um trapézio, né? Tá? É claro que em perspectiva ele vai ficar algo mais ou menos dessa forma, olha só. Mais ou menos assim. É interessante a gente pensar nos pés na hora que a gente for fazer, nessa questão de perspectiva, na questão das caixas, porque muita gente esquece essa parte na hora dos pés. Ou faz os pés virado para frente, ou se não, os pés de lado. Eles esquecem que tem planos aqui. E por isso eu vou até rabiscar aqui para mostrar para vocês alguns planos, tá? Então olha só, aqui é o plano da frente, de cima no caso, né? E aqui do lado, como eu já disse, o plano lateral do pé. Essa aqui é a ideia, né? É claro que na hora de finalizar, nada disso mostra. A gente realmente só tem alguma grande diferença na hora de fazer uma luz e sombra, né? Ainda pensando nessas formas mais tridimensionais, a gente podia fazer mais ou menos isso daqui. Olha só, isso aqui seria uma forma mais tridimensional, sem dividir naquelas 3 partes do pé, certo? Ó, depois eu poderia até puxar aqui com um cilindro ou com até mesmo um cubo, né, mais esticado, uma coisa mais assim, olha só, certo? Essa é a ideia. Aí eu posso fazer as divisões, né, aqui assim, para os dedos, tem essa segunda parte, que é a partezinha da ponte, e aqui onde fica o calcanhar. Eu vou dar uma aproximada pra gente trabalhar um pouco em cima disso daqui. Eu vou até pegar a caneta que eu mostrei em uma das primeiras aulas, né, uma 04,
para a gente riscar um pouquinho, tá? Então é o seguinte, é interessante a gente perceber que o pé ele não é reto, né? Olha só, ele tem uma curvatura aqui embaixo, algo mais ou menos aqui assim, certo? Depois essa outra aqui e aqui também. E depois vem os dedos aqui, tá? Isso aqui é uma coisa bem importante para a gente pensar, né? Para a gente fazer. Então, ó, nessa segunda parte, eu já vou fazer uma pequena curvaturazinha, certo? Aqui, ó, como se fosse um S. Aí daqui eu já consigo subir. Tá. Essa é a ideia. A gente já começou a tirar esse aspecto de retão do nosso pé, né? Depois, ó, ele tem uma pequena curvazinha aqui e já vem os dedos. Eu poderia até ter feito um pouquinho maior aqui, mas também não faz, não tem problema, é só arrumar agora, né? Olha só, eu já posso dividir aqui nessas duas partes. Olha só, eu ter feito esse risco aqui até ajudou, na verdade, né? Na dobra do dedo, tá? Olha só, mais ou menos aqui. O dedão é engraçado porque ele é uma coisa mais quadradona mesmo, né? Então ele é algo mais ou menos assim, olha só. Ele vem pra cá, depois ele sobe um pouquinho assim e vem dessa forma. Ele é algo mais ou menos assim, ó. Dá até pra fazer a unha. Ele solto assim fica bem feião, né? Mas quando você junta aqui com os outros dedos, tá, já fica uma ideia bacana, igual eu fiz aqui embaixo. Igual eu fiz aqui embaixo, né? Mas vamos continuar então. Ó. Daqui eu já vou subir um pouquinho. Vai ter essa quebra, né? Como se fosse um degrau do dedo mesmo. E desses outros aqui, ó, eu posso só realmente puxar os risquinhos, né? Então, ó, 1, 2, 3 e 4 aqui assim. Ele tem uma subidinha. Essa aqui é a ideia, né? Ó, posso até, se eu tivesse uma caneta mais fina que eu falei lá nas primeiras aulas, né? Eu poderia fazer até mais fácil essa unha aqui. Uma coisa interessante, tá? Que até parte do osso é uma coisa que fica mais ou menos aqui, assim, ó. Certo? A gente pode dar uma arredondada e mostrar bem essa parte. Então eu posso até riscar um pouquinho mais aqui assim, subir só um pouquinho, certo? Que já dá uma intenção, já dá uma ideia bacana de pé. Se eu quiser fazer uns risquinhos aqui também. Vim um pouquinho mais pra cá pra gente vestir esse pé, colocar algum calçado, né? Porque querendo ou não, nem sempre seu personagem vai estar descalço, né? Se eu quisesse fazer um Narutinho, por exemplo, vou até rabiscar aqui, me veio isso agora na cabeça, né? O que eu teria que fazer? Eu não estou muito bem com a cor aqui, então eu vou fazer com essa, né? Mas ó, eu faço, dou uma profundidade para a sola do calçado em si, aqui embaixo, né? E depois, é claro que você vai precisar de referência, procura chinelo ou qualquer outra coisa, né? Eu sei que do Naruto ele vem mais ou menos aqui em cima, é uma coisa mais ou menos assim, e isso, né, se estende mais para cima, tem até uma aberturinha aqui assim. Olha só, então assim, eu criei o pé inteiro para depois fazer o calçado. Bruno, eu preciso fazer isso. Já foi respondido, né? Precisar. No começo sim, mas vai chegar uma hora que não vai ser tão necessário, porque você já vai entender como é que funciona as formas, né? Como é que tá sendo as coisas. Então você não precisa passar por essas partezinhas mais básicas, né? Mas agora eu me empolguei. Eu vou até dar uma finalizada aqui nesse pé. Eu gostei. Vamos fazer um calçado, um tênis ou algo mais comum assim. E eu vou acabar fazendo virado pro outro lado aqui,
tá? A ideia é a mesma coisa. Então, ó, fazer um círculo aqui, tá? Uma parte mais oval, para depois a gente transformar, né, naquele tipo de ponte, né? Algo que venha mais ou menos assim. É sempre interessante quando você está fazendo um personagem, né? Você tomar cuidado, porque às vezes o personagem não parece que tá no chão, parece que ele tá fixo no chão, né? Então fica meio estranho assim. Então o pé é uma parte muito importante, porque para não deixar seu personagem flutuando, né, cara? Olha só, rabisquei aqui, fiz aquela voltinha assim, tá? Vou dar uma limpada aqui com limpa-tipos, só para tirar o excesso, e vamos começar a trabalhar no tênis, tá? Eu vou fazer um tipo de all-star aqui, é uma coisa mais simplesinha, tá? E eu também gosto de começar que nem eu fiz ali com a sapatilhazinha do Naruto, né? Eu começo aqui assim, certo? Com a sola, faço essa parte aqui assim da frente, né? Subir aqui para cá. É interessante vocês prestarem atenção como é que fica a boca do tênis, tá? Porque cada modelo, né, ele altera um pouco, né? Ó, eu vou fazer aqui essa parte de cá, aqui, o cadarço, né? O cadarço é uma coisa que você tem que e você tem que fazer. Não adianta eu ficar explicando aqui, porque querendo ou não é uma coisa bem simples, né? Passa um para cá, o outro aqui embaixo, né? Depois vem para cá também, esse aqui para cá, né? E você vai intercalando assim, tá? Não é muito complexo não, tá? Só que tem tanta informação no tênis às vezes que você até se perde um pouco, né? Isso é normal. Vou dar aquela apagada de novo com limpa-tipos, normal, e começar a finalizar com a caneta que eu tô aqui, nessa 04. E enquanto isso eu vou dar uma conversada aqui com vocês, porque ó, os tênis tem alguns que eles parecem bem complicados de fazer, mas você também sempre pode desconstruir e pensar em partes, né? Por exemplo, tem toda essa parte aqui do lado, né? Ó, mais ou menos aqui. Tem a parte de cima onde fica esse negócio que parece uma língua do tênis, né? Tem a parte do cadarço, tá? Então assim, dessa dividida, pensa em camadas, que é interessante, igual a gente acabou de fazer aqui com o pé, né? A parte 1, 2 e 3. Pense em camadas, sempre ajuda. O que vai ser mostrado, o que não vai, né? Ah, eu quero fazer um salto, eu quero fazer um, sei lá, um salto alto, o que eu tenho que fazer, né? Então, ó, pelo menos a plataforma você pode aumentar um pouco. Eu vou dar alguns exemplos também. Vou dar um exemplo aqui já para mostrar para vocês um salto mesmo. Acho que vai ser interessante, um exemplo de um calçado um pouco mais feminino. A gente pode pensar naquelas três partes na hora de fazer o pé, né? Como se elas, a segunda parte, que é a parte da ponte, como se ela pudesse flexionar um pouco. E na realidade, pode, né? Então olha só, eu posso colocar aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Coloquei um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Esse daqui, a parte dos dedos, eu deixo como se tivesse, né, mais na horizontal aqui, pegando no chão. Porque só de ter isso daqui em mente, olha só, você já consegue até criar, olha que interessante, um salto, né? Esse aqui eu nem vou demorar muito para fazer, porque como os dedos e tal, eles são cobertos, né? Então facilita, né? Facilita bastante. É bacana vocês darem uma olhada, né? Começar a se atentar, olha só, no calçado dos animes que vocês gostam, né? Porque cada artista tem um estilo, né? Vai fazer de uma forma diferente. E é uma coisa que a gente não liga muito, né? Então, querendo ou não, acaba passando batido. Só para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês
o sapato, né, o pé de frente, né, que a gente fez pra caramba, essa coisa meio triângulozão, né? Eu vou agora rabiscar aqui e finalizar para vocês terem uma noção um pouquinho melhor como acabar, né, como finalizar isso aqui que a gente fez. Tá? Isso aqui, querendo ou não, era uma forma, certo? Que abrangia o pé inteiro, só que a gente pode dividir em algumas outras, né? Então, ó, pensar na primeira, a parte lá de trás, né? Depois, ó, eu posso pensar aqui na segunda, algo mais ou menos aqui, e nessa terceira onde vai ficar os dedos, tá? Mais ou menos isso aqui. Tá? Então, querendo ou não, você já começa a esculpir um pouquinho melhor aquele triângulo, né, meio feio que ficou ali no começo dos desenhos, né? Vamos dar uma apagada aqui, tirar um pouquinho desse tanto de informação e começar a finalizar, né? É o seguinte, esse ossinho que a gente fez do lado, né, esse aqui e tal, ele tem dos dois, na realidade. Não sei se vocês já repararam, né? Mas a gente também vai reproduzir ele aqui. A única coisa é que a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque o que tá fora, que seria esse daqui, ele é um pouquinho mais para baixo do que tá dentro, no quesito da perna, né? Vou até rabiscar aqui do lado para não ter dúvida. Por exemplo, né? Fiz aqui assim, um pé, outro pé, tá? O que tá fora, ele vem mais para baixo do que o que tá dentro. Claro que não ia ficar tão abrupto assim, né? Só que é interessante vocês terem essa noção aqui, essa ideia, né? Isso aqui, ó. Tá, isso aqui é interessante, faz uma diferença, né? Aqui já puxei para cima. Posso também dar uma arrumada aqui nos dedos. Mas querendo ou não, o mais bacana é realmente colocar um tênis, né? Então a parte aqui da frente, né? Ou até colocar, sei lá, algum outro calçado. Mas vou fazer um tênis mesmo. Tá aqui assim, né? Tem toda a parte do cadarço. Parece um tênis de palhaço, né? Vou pegar aqui o amarelo. Vamos fazer um tênis de palhaço. Olha só, algo mais ou menos aqui. Não esquecer de fazer a meia. Bom, essa então é a ideia, né? Pensar nas três formas, conseguir inclinar quando preciso, né? E também lembrar dessa questão tanto do dedo, né? Que o dedão tem essa quebrinha, é só olhar para o seu mesmo, né? E os outros já são uma coisa um pouquinho mais linear, né? Uma coisa mais reta assim. Que vocês já vão começar a entender os pés. É claro que é uma coisa orgânica, é um elemento do corpo um pouquinho mais complexo de fazer, assim como as mãos. É claro que facilita bastante na hora que a gente coloca um calçado, né? Enfim, bom treino aí pra você!